No vídeo anterior, fui até a lanchonete de um supermercado em Ananindeua encontrar duas irmãs que tinham histórias de arrepiar, vividas em uma casa mal assombrada em Belém. Além de tentarem, da visagem de tentar afogar ele, ela ainda foi aparecer para ti, tipo assim, como se tivesse tudo bem, para não ir atrás dele, para não procurar ele. Justamente para não procurar ele. É isso mesmo. No momento foi que a gente não era uma mulher. Ela queria falar com a senhora, só não falou com ela, porque ele viu ela chegar no quarto e olhar para dentro do quarto, só que eu estava de costa à porta, né? Não dava para me ver. E é a continuação desse encontro que tu vais ver no vídeo de hoje. Então fica aí, deixa o teu like e se tu gostares deste vídeo, compartilha. Não te custa nada e para nós faz uma grande diferença. Vamos ao vídeo. O meu cunhado teve uma filha e ela era, tipo assim, ela nasceu com problema de coração, né? E quem cuidava dela era a minha sogra. Ela estava dando comidinha para ela, né? E falou assim pro filho dela, vai buscar uma fralda para mim limpar ela aqui. Aí ele foi, sorridente. Foi sorridente, pegou a fralda. Ele tá abrindo a gaveta. Aí o que ele vê? O beiço fazer andar e bater nele. Quando ele se vira que vê o beiço aparelhado com ele só deu uma carreira para fora. Ele chegou lá desesperado de medo. De ver assim o menino branco. Vendo? E ofegante, né? Ela com calma perguntou o que tinha acontecido, aí ele falou que ele estava puxando a fralda da gaveta, né? Ele viu o beiço se mover e bater nele. Ela já sabia, obviamente, né? Continuou dando a comida da menina lá e depois foi ver, o beiço estava no mesmo lugar. No mesmo lugar o beiço. Ele entrou no quarto e não acendeu a luz, porque a gente estava acostumado com a casa já, né? Aí não acendeu a luz. O quarto era escuro e quando ele está pegando a fralda acontece isso. Vê arreda para perto dele. Isso. E eu vivi a tal história, né? Quer dizer, história não, isso é real, eu lembro perfeitamente. Assim, a casa, ela ficava em uma passagemzinha. Mas na rua principal, quando tu saías da rua principal, tu entravas na passagem, tu já visualizava a casa. E a casa era dessa janela de 4 folhas, né? E todo mundo gostava de ficar ali naquela janela, porque a visão era toda para a rua, a gente tinha a visão até da rua principal, onde passava carro, ônibus, e era uma janela atrativa. Isso, ela era bem... Aí eu peguei, fui para a casa dela, porque eu era a que mais frequentava a casa, vivia lá, e eu cheguei até um tempo morar lá. E eu peguei, desci do ônibus, saí da rua principal e entrei na passagem. Quando eu entrei na passagem, eu vi o ex-marido dela na janela. E conforme eu ia me aproximando, lá ele estava. Lá ele estava. E eu fui. Aí eu pensei assim, como o marido dela não era muito social com as pessoas, né? Eu até fiquei assim, ele vai abrir a porta para mim, entendeu? Tá. Eu peguei, a casa tinha um pátiozinho com um portãozinho baixo. Quando eu cheguei, me aproximei do pátio para me inclinar para abrir o portão, ele sai da janela e abre a porta. Aí eu dou os 3 passos, que era mais ou menos 3 passos que a gente dava para entrar. E quando eu entro na porta, eu vejo assim, já a costa dele, uma coisa assim na cortina, sumindo na cortina, porque entre a sala e essa saleta tinha uma cortina, né? Eu lembro bemzinho, ele estava sem a camisa e um short azul, marinho, assim. Aí eu entrei, fechei a porta, entrei e fiquei lá na casa. Deu meio-dia, nós almoçamos, e eu permaneci lá na casa e chegou um determinado horário e eu disse assim, eu não vou almoçar, porque para mim ele estava no quarto,
deitado. Como ele trabalhava 12 por 36, né? E eu pensei que ele estivesse lá descansando, né? E eu perguntei para ela, eu disse, não vai almoçar? Aí ela disse assim, ele está trabalhando. Aí eu falei, não, ele abriu a porta para mim. Ela falou, não foi os meninos, porque os meninos tinham a hábito de ficar na sala assistindo desenho. Ele já era um grandezinho, assim, 6, 7, 8 anos, né? E eles abriu a porta. Eu falei, não, foi ele. E eu comecei a contar. Quando eu saí da rua principal, que eu entrei na passagem, ele estava na janela. E eu fui andando. Quando eu cheguei no pátio clube, me curvei para abrir o portãozinho, ele saiu da janela e foi abrir a porta. Quando eu entrei, eu ainda avistei ele sumindo assim. Jurava que era ele. Eu jurava que era ele. Aí ela, não, ele está trabalhando. Só que aquilo ficou. E a imagem é perfeita, eu tenho isso até hoje na minha cabeça. E para ela tinha sido os meninos, por isso que ela não disse nada para mim. E só foi dito depois do almoço, que eu me incomodei, que eu não via ele na casa, mas eu achava que estava no quarto. E quando disse, ele não vai almoçar, aí aconteceu isso. Houve uma situação também, que agora eu estou lembrando, ele chegou e foi tomar banho. Eu acho que isso era de manhã. Não estou lembrando se era de manhã ou se era de noite. Sei que ele foi tomar banho, banheiro embaixo. Ele desceu, então a gente ligava a bomba. Tipo assim, caso a casa estivesse seca, a gente ligava a bomba. Aí ele ligou a bomba e desceu. Aí ele nem chegou a entrar no banheiro, desligaram a bomba. Aí ele subiu, ligou. Aí isso foi 3 vezes, aí ele desceu, desligaram a bomba. Ele subiu e ligou. Quando foi na 3ª vez, ele subiu e falou assim, olha, eu vou ligar a bomba, tá? E desliga de novo. Ele falou bem firme, desceu. Não desligaram mais. Não desligaram mais a bomba. Aí ele foi e tomou banho dele. Ele falava essas coisas. Quando ele chegava na cozinha, né? Quando ele chegava na cozinha, que ele via aquela imagem sentada na mesa, às vezes ele sentava, uma pessoa ele dizia, já tá aí. Tá fazendo o que aí? Ele falava. Ele via. Ele via e não tinha medo. Aparentemente ele não demonstrava ter medo. Não demonstrava ter medo. Era como se fosse uma coisa normal. Tipo assim, os moradores da casa, invisíveis. Tinha algum que ele via mais do que outros ou não? Ele via vários? Sempre um negro. Quem via uma mulher era a irmã dele. Via uma mulher perto do rosto. O que ela contou aí, esse relato da frente da casa, é isso aí. Quem chegava, porque a gente morava assim, era no final da rua, ficava bem no finalzinho. Quem entrava na rua assim, já via uma pessoa em pé no portão. Sempre tinha uma pessoa em pé. Sempre via. Inclusive tinha os meninos lá que ficavam ali na frente brincando de baralho de noite, né? E quando isso aparecia, já era hora deles ir embora. Eles diziam, opa, chegou o guardião da casa. Era aquilo que eu disse, é como se eles botassem a pessoa para entrar ou para dormir. Isso. Aí eles iam embora. Ficava uma turma. Naquele tempo tinha muito jogo de baralho, né? Então eles ficavam ali, porque a calçada dela era alta. Era uma calçada alta, eles ficavam brincando. Aí tinha sempre um horário ali. Isso. Que as visagens apareciam e eles tinham que se retirar. Faziam as pessoas se aquietarem. Isso, desse jeitinho. Aí quando aparecia isso, eles deixavam o baralho por lá e iam embora. Eu acho que alguém tinha medo ali. Sim. Dizer que não tinha medo, tinha sim. Ou seja, era um monte de homem. Só que as pessoas da casa, a vizinhança também sabia. Todo mundo sabia do relato disso. Isso só acontecia lá nessa casa ou na vizinhança também acontecia? Não, era só nessa casa, exclusivamente só nessa casa. Só nessa casa acontecia as coisas. Vocês chegaram a relacionar, por exemplo, problema de saúde, problema financeiro com a casa? Ou vocês nunca pensaram nisso? Sim, o financeiro sim, bastante mesmo. Quando ela foi embora, a minha sogra, a Fortaleza, houve um tempo que ele não conseguia arranjar emprego. E ela nos ajudava com mantimento, a minha mãe também nos ajudava com mantimento, roupa, sapato para os meninos, porque ele passava muito tempo desempregado. Muito tempo, parece assim, que ele não conseguia arranjar emprego. Quando nós saímos de lá... Na verdade, tu saíste mais por causa disso, né, Cristina? Porque ele não conseguia. A situação era muito precária lá, muito precária. Quando nós saímos de lá, foi que foi melhorar um pouco, a gente veio para cá, né, e já melhorou um pouco a situação. Vocês relacionavam a casa com esses problemas? A gente sempre olhava a casa. E saúde?
A saúde em si, eu digo que não. Tinha diferença. Não era. Mas também, uma coisa que eu nunca disse, ela teve um período assim que ela vivia estressada e ela sempre falava. Ela tinha vontade de se matar. Isso é Ela verdade. falava muito isso. Eu, às vezes, ficava meio assim, coisa, mas ela Pensamentos pesados. Isso, era angustiante. Angustiante. Entendendo? É como eu falei, né? O meu filho escutava uma voz. Então eles brigavam muito. A minha filha, até hoje, ela não tem medo de nada. Assim, a sensação que eu tenho é que ela não tem medo de nada. Ela era mais corajosa. Então, quando eles brigavam, a casa era de corredor. Sala, saleta, um corredor, até chegar na cozinha, né? O que os meus maridos faziam? Mas para ver se apaziguava, ele colocava os dois na cozinha e deixava eles lá no escuro. A minha filha não tinha medo. Castigo. Isso, para não bater, né? A minha filha não tinha medo. Aí ela dizia, não chore, daqui a pouco a gente vai sair daqui. Ela não demorava, acho que 1 minuto ele ia lá e pegava. Porque ele era muito brigão, de fato. Entendeu? Ele brigava muito com ela. Aí tem essa coisa, né? Como ele era mais afetado, né? Ele sempre escutava essa voz. Ela não escutava, mas ele escutava. Ele chegou a me falar várias vezes que ele escutava essa voz. Mas a mãe e teu pai. Ela sempre dava o mesmo conselho. Ela Sempre sempre falava a mesma coisa. mesma coisa para ele. E aquilo ia incomodando ele. Então, o estresse de estar naquela casa, uma casa que era muito carregada, né? A gente brigava demais, realmente. A gente brigava mais porque ele bebia. Era uma coisa que parecia que ele não deixava, era os vícios da bebida. E isso acabou depois que você saiu de lá? Sim, hoje ele não bebe mais. Hoje ele não bebe mais. também tinha a dona Maria, né? Que viu aquela pessoa entrando com A minha sogra, quando ela teve o AVC, ela estava em Fortaleza. Aí ela veio passar um tempo pra cá, né? Tipo assim, como minha cunhada trabalhava, o genro dela também, trouxe os dois pra cá. Aí quem cuidava dela era eu, a mulher do meu cunhado, né? Um dia ela foi lá visitar a gente. Era umas 5 horas da tarde. Entrou, ela na janela, a bendita janela, né, sentadinha. Entrou e eu fui lá pra cozinha, fazer alguma coisa pra ela merendar, né? Tá. Vim, fiquei ali conversando, conversa vai, conversa vem. Levantou, já era de noite, umas 7 horas, foi embora. Aí do nada ela olha pra nós assim, tu não vai levar a mulher que veio contigo? Eu olhei pra ela e falei, não veio ninguém. Veio sim. Inclusive ela foi lá pra cozinha contigo. Ah, pronto. Eu falei, não veio ninguém. Veio sim, vai lá chamar ela. Ela disse assim não veio, vim sozinha. Ela veio uma mulher. Tu entrou e eu vi quando ela entrou para a cozinha. De fato, não tinha entrado ninguém. Ninguém, ela entrou sozinha na casa. E entrou uma mulher, ela descreveu até a roupa da mulher. Depois que vocês saíram de lá, falaste daquela família que passou 6 meses e não aguentou ficar. Até hoje acontece isso nessa casa ou tipo mudou? Pois é, eu perdi contato com o pessoal de lá, né? Que até então, quando eu ia lá, aí as pessoas me contavam que era a mesma coisa. Entendeu? Agora eu não sei mais, faz tempo que eu não vou lá, faz tempo mesmo. Então eu não posso vir falar nada nesse momento, né? Mas eu creio que sim, porque a casa todo mundo fala que é uma casa, como é que se diz? Encantada, uma casa mal assombrada. E para onde vocês foram? Esses fenômenos pararam de acontecer? Quando vocês saíram de lá e se mudaram para outro lugar, nesse outro lugar, acontecia ou estava tranquilo? Tipo assim, houve uma situação que isso, né, chegou a acontecer, mas depois foi cessando. Foi cessando, até um ponto de não acontecer mais. Tá vendo? E eu conversando com uma senhora lá, né, ela sempre falava assim, que essas coisas acompanham a pessoa até um certo momento. Depois elas abandonam. E realmente, aí acabou. De fato, acabou tudo. A gente já não ficou mais, tipo assim, sendo... Isso, não ficou mais sendo perturbado por aquela coisa de lá. Vocês viveriam, né, se tivesse oportunidade, sei lá, de repente, de voltar para essa casa e ter que morar lá? Vocês morariam? Morar não. Hoje eu digo que não. Não, hoje eu não moraria. Eu lembro de um fato que a minha sogra contava quando ela comprou essa casa, que esse meu ex-marido, né, ele devia ter uns 7, 8 anos, ele via. Ele dizia que ele via um homem e ela deduzia que esse homem era aquele... Eu esqueci agora o nome, não vou lembrar, preto velho, uma coisa assim, que era um homem pequeno, negro. E toda vez que ele via esse homem, ele dava febre nele. Dava febre? Dava febre, era um dia inteiro de febre.
Não sei lhe dizer. Pequeno. Era um homem pequeno. E ele ficava com febre o dia inteiro quando ele via. Ela sempre contava isso pra gente. Não é o mesmo que o seu ex-marido via. Não. Era quando ele era pequeno. Olha que ela comprou aquela casa lá. Aí ela levava ele para dar alguns passos, para melhorar, para benzer ele, essas coisas, né? Ela sempre levava ele. Aí ele ficava bem. Um tempo sim, aí depois voltava tudo de novo. E eles cresceram assim, se acostumando com aquela casa. Graças a Deus venderam a casa, né? Tu nunca mais te mudaste para uma casa parecida? Essa foi a única casa assim? Essa foi a única casa. Não fui para uma casa assim, não. Essa é a única casa que eu fui e eu espero não ir para nunca mais para uma casa assim. Mas a casa foi vendida, ela deve estar aí à disposição. Talvez hoje em dia resida uma família lá que passe pelo mesmo problema que vocês Sim, passaram. com certeza. Porque as pessoas falam assim, que o que acontecia ali vai ficando ali. Não vai sair de lá. Vai sempre ficar. Um fato interessante. A gente tinha um vizinho, eu não vou falar o nome dele aqui agora, mas ele gostava muito de beber, então o pessoal se reuniu ali na frente. Nesse dia nós saímos. Não lembro, a gente foi, nós saímos e eles ficaram ali na frente, deu vontade dele ir no banheiro. A casa dele era um pouquinho mais pra frente, deu vontade dele ir no banheiro. Aí um falou assim, vai ali do lado, que era a casa dela, né, a casa da gente, que tinha um portão. Ele queria fazer xixi, ele vai lá e faz xixi. Então lá onde ele foi fazer o xixi tinha um pé de Itajá e um negro. Itajá curado. Ele, olha, quando ele fez o xixi dele, os meninos lá na frente viram ele sair correndo direto da casa dele. Aí depois ele voltou. Aí ele tava correndo. Depois ele voltou assim, bem melhorzinho. Aí perguntaram assim, menino, por que ele fizesse isso? Por que ele saísse correndo? Ele, vocês não vão acreditar. Eu tava lá, de repente me deram um chute. Do nada me deram um chute. E ele foi embora pra casa dele, com medo, lógico, né? Aí depois o pessoal começaram a zombar dele, porque o pessoal sabia dali, né? Começaram a zombar dele. Foi fulano que te chutou, foi o negão. Vai fazer xixi em cima do negão, cara. Como é que ele faz isso? Aí começaram a fazer piada da situação. Curado é bravo. Tem a questão, né, que eu estava dormindo no quarto, e tu perguntaste e responder. Essa aí foi assim. Faltou energia, era de noite, e à noite eu tinha medo, porque eu tenho muito medo de barata. Então ela tinha um armário, que esse armário era velho, então dava mais barata, cascuda, né? Ela estava no quarto dormindo, faltou energia, e meus 2 filhos vieram para a sala comigo, né? Eu fiquei lá no pátio. A minha filha mais velha falou assim, mãe, eu vou dormir. Eu disse, tá, vai. Eu vi que ele era mais medroso. Ficou comigo, né? Tava escuro, porque ela não tinha medo. Ela foi lá e se deitou com ela. E eu, como eu tava na sala, né? Aí eu perguntei assim mesmo pra ela. Fazia tempo que ela tava dormindo. Aí eu falei assim, sabe onde tá o fósforo e a vela? Aí ela respondeu de lá, tá dentro do armário. E eu com medo de meter a mão para não encontrar uma barata, né? Aí ela disse de novo, tá dentro do armário, menina. Aí eu fui até que eu passei a mão, mas eu não vi, só vi a vela, não vi o fósforo, né? Fiquei lá na frente com ele, sentado, esperando a luz chegar ou o meu ex-marido chegar. Aí ele chegou, né? Aí eu falei, por que tá tudo no escuro? Eu disse, eu não encontrei o fósforo. Aí ele foi lá, achou o fósforo, né? No armário? No armário, aí acendeu, ele não demorou assim, meia hora a luz chegou. Aí eu fui lá no quarto, chamar ela pra jantar. Ela tava ferrada no sono. Aí eu acordei ela e falei assim, eu vou falar contigo? Ela disse, não. Menina, eu falei contigo, tu respondeu. Ela disse, não. Mas ela respondeu pra mim. Ela é uma visagem. A pergunta eu fiz, alguém respondeu. E pior que quem te respondeu estava dando a informação correta. Correta, e a voz era da... Era incrível. Ali naquela casa, morava, depois que minha sogra foi embora, morava eu, meu ex-marido e meus filhos, né? Ninguém fumava ali, ele não fumava. Um dia estava tendo uma goteira lá em cima, ele foi pelo forro olhar aonde era a goteira. Ele viu lá no forro, ninguém subia no forro para fumar, né? Pelo amor de Deus. Um forro frágil daquele. Ele foi lá e encontrou, eu não sei se foi 8 ou foi 6 bagantes de cigarro, como se alguém tivesse fumado ontem. Os cigarros tivessem deixado lá. Era uma casa mesmo. Ele não queria me falar, mas aí eu insisti, porque eu disse, não, você tem que me falar, porque se alguma coisa aconteceu, eu tô sabendo, né? Aí ele me falou. Cara, isso era até perigoso, né? Justamente, ele encontrou lá as baganas de cigarro. Nunca apareceu nem um foguinho assim à toa lá, pegou fogo as coisas do nada? Não. Quando a minha mãe sentiu o cheiro de cigarro. Quando ele pegou essas baganas, dava para sentir como se alguém estivesse fumando lá. Mas assim, quando vocês estavam lá, não dava para sentir. A gente não dava para sentir, essas coisas a gente não sentia.
Às vezes eu escutava uma música assim, lá no fundo. Quando eu parava para escutar que música era, aí parava. Do nada a música parava. Mas era como se muitas vozes estivessem falando e alguém cantando. Era assim que eu escutava, somente isso. Uma vozinha no fundo e muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Aí quando eu parava assim para escutar direito o que eles estavam falando, aquilo ia sumindo. E sumia do nada. Mas se assustava nessa casa? Então, assim, o que mais me assustou, eu passei a ter medo depois eu vivia lá normal. Eu sabia das coisas, mas eu vivia normal, entendeu? Tanto é que eu dormia, né, nesse quarto lá, nesse quartinho. A gente chamava ele de quartinho já. Muita coisa acontecia, mas eu não tinha medo. No dia da pedra, eu passei a ter muito medo e eu passei a ser medrosa mesmo, entendeu? Mas eu, assim, tirando esses 2 episódios, eu nunca vi nada. Nunca vi ninguém. Esses 2 episódios foi a pedra que aconteceu, as pedras caíram, e de eu ter visto o meu cunhado na janela, depois abrindo a porta e depois sumindo, assim, aquilo ali te marcou. Marcou, mas incrível, né? A gente não conversou mais sobre isso. Não falou mais nada. E no poço, vocês nunca viram? Vocês nunca viram? Não, no poço eu nunca vi. Não. O meu cunhado, ele sempre, tipo assim, ele dormia naquele quartinho também, né? Uma vez ele disse que ele se levantou e à frente dele tinha um homem. Aí ele foi ver até onde o homem ia. Ele deu vontade de beber água. Ele foi seguindo o homem pelo corredor. Ele foi até a geladeira, na geladeira ele sumiu. Ele disse, não, eu vou ver até onde vai essa pessoa. E ele fez o que, o teu cunhado? Acostumado desde criança a conviver com aquilo. Teu ex a conviver. Isso. A mãe deles fez eles acharem que era natural. E era uma coisa da casa que, tipo assim, eles não iam se mudar dali por conta daquilo que não faziam mal. A dona ouvia, né, Cristina, as pessoas pedirem água. Ela ouvia. Ela sabia que eu tinha medo, muitas das coisas ela não me falava, mas depois ela estava contando, aí eu já estava escutando mesmo, aí ela contava. Logo que ela chegou na casa, ela contava, né, que eles estavam almoçando assim, né, na mesa, e do nada veio uma voz lá de fora, pedindo comida. Aí, lógico, como ela sabia, né, simplesmente ignorou. Ela achava normal, natural aquilo para ela. Não intimidava ela. Logo que a minha mãe faleceu, eu tive que morar sozinha, tipo assim, dormir uma noite sim, uma noite não, porque meu marido trabalhava 12 por 36, né? Então, o meu irmão, uma noite foi lá para casa comigo. A minha filha tinha 6 meses quando a minha mãe faleceu, né? Hoje ela tem 26. Aí eu deixei ela na sala, com meus outros 2 maiorzinhos, né? E eu falei assim, vou fazer o mingau da sala para cozinha. Tô ali pensando na minha mãe, né? Foi o enterro dela, digamos, foi naquele dia, né? E lá para dormir comigo, né? Eu tô pensando na mamãe, então no canto da porta tinha uma bomba. Eu tô ali fazendo mingau com a janela aberta do lado de fora, eu não tinha medo, realmente, eu não tinha medo. Era poucas vezes que eu tinha medo daquilo ali quando acontecia, né? Eu tô ali fazendo mingau, eu escutei lá da bomba um assovio forte, dentro da casa mesmo. Um assovio forte, eu não sei assoviar, mas aquilo era forte, nítido. Aí eu olhei para a sala. Quando eu olhei para a sala assim, né? Eu pensei assim, como eu ia me deslocar da cozinha para chegar na sala sem meter medo de quem estava na sala, né? Aí eu escutei aquele assovio, aí eu nitidamente fechei a janela, peguei a mamadeira, o papeiro e fui lá para a sala. Só que ele me viu, meu irmão, andando muito rápido, né? Com a mamadeira e o papeiro na mão. Quando eu cheguei lá, ele perguntou assim, o que foi? Ele falou, perguntando o que foi. Eu disse, nada, não, embora, conta logo. A casa a gente já sabia, né? Aí eu fui e contei pra ele. Pronto, eu só dei o mingau da sala e fui dormir. Ele já ficou com medo. Nossa, viu forte, 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 forte mesmo, vindo da porta. Não tinha ninguém ali comigo, só tava eu na cozinha, porque ele tava na sala com os meninos.